Oi, pessoal do GPEC, saudações cordiais. Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, também na cidade de Salvador, Bahia, e estou aqui para falarmos um pouquinho sobre algumas falas de Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, para isso, obviamente que a gente começa com um momento de oração. Convido todos agora a buscarem uma postura mais introvertida por alguns instantes, uma postura mais ensimesmada, para buscarmos o que há de mais profundo dentro de nós. Senhor Deus, aqui estamos em Teu nome reunidos mais uma vez, buscando nos esclarecer com a Tua doutrina regeneradora e libertadora de consciências. Abençoa nossos propósitos, tornando-nos permeáveis a mente e o coração para a Tua doce mensagem de amor. Que este Teu amor seja a tônica das nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre essa fala de Jesus que veio logo depois do Sermão da Montanha. A gente vai encontrar isso lá no capítulo 5º do Evangelho de Mateus e também no capítulo 9º do Evangelho de Marcos. Os apóstolos trazem isso como uma fala de Jesus, como que a trazer os discípulos para suas responsabilidades. Ele trouxe, através dessa fala, a necessidade de percebermos dos compromissos que temos que assumir diante da mensagem do Cristo. São compromissos na medida em que a gente se vê como parte da solução e não mais parte do problema. Aí quando ele fala, sois o sal da terra, o que é que a gente pensa quando vem na mente a palavra sal? Aí inúmeras palavras poderiam vir, em uma livre associação, mas obviamente que dentre elas vem o fato de que o sal serve para temperar as coisas. É o que dá tempero. E como diz Rodolfo Caligares no seu lindíssimo livro O Sermão da Montanha, como qualquer tempero, é preciso que o sal se misture. O sal não pode ficar alienado das relações, ele precisa se misturar para poder dar sabor, para poder realmente temperar, fazer sua função. E isso justifica justamente o fato de que a gente precisa dos embates das relações, das circunstâncias de contato pessoal, para fazermos a diferença onde quer que estejamos. É interessantíssimo a gente perceber justamente que o sal tem a função de trazer um equilíbrio para o nosso organismo. É interessante porque o sal ele é composto de sódio e cloro, né? É o cloreto de sódio, o sal de cozinha, como a gente conhece. E esse sal, obviamente que por si só não é imprescindível à vida, mas sim os seus componentes, porque, por exemplo, o cloro vai ter um papel fundamental no processo digestório, até porque o ácido que a gente tem no nosso estômago é o ácido clorídrico, é exatamente feito com esse cloro que a gente obtém através do cloreto de sódio. Do mesmo modo, o sódio vai fazer uma diferença enorme no nosso organismo, na nossa homeostase, né? Por quê? Porque ele tem uma característica fisiológica fundamental. Ele permeia a osmose celular, vai influenciar os nossos nervos, né? O funcionamento dos neurônios, o funcionamento dos nossos músculos, dos nossos ossos, e a gente vai fazer aqui uma lista enorme de funções para o sódio. Mas óbvio que, como qualquer outra coisa, em excesso isso vai fazer muito mal. Daí a questão de que quando a gente mistura o sal, somos nós,
A gente não pode ter nada em excesso. Se for em excesso, a gente tem complicação. Rodolfo Caligares, nessa obra belíssima, Sermão da Montanha que eu citei, traz exatamente essa perspectiva de que se a gente não tem essa capacidade de misturar e a gente já montou o sal e fica parado ali naquele canto, naquele lugar, ele simplesmente vai ser inútil e sal em excesso faz mal, né? Sal com muito sal é o fanatismo, a problemática do fanatismo. Jesus falava através de símbolos, na verdade. Tem uma historinha que eu gosto sempre de contar para poder falar com relação a essa perspectiva pedagógica de Jesus, o fato dele usar sempre analogias, alegorias, né? Conta-se que, certa feita, havia um reino onde o rei estava sendo enganado pelo primeiro-ministro, que era muito corrupto. E o primeiro-ministro fazia de tudo para manter o rei nessa ignorância. Mas a verdade soube do que estava ali acontecendo. E a verdade, nesse caso que eu estou dizendo, é uma verdade personificada. Pois bem, a verdade resolveu visitar o rei para poder mostrar a ele o que estava acontecendo. O que é que aconteceu? Quando ela se aproxima da entrada do castelo do rei, ela dá de cara com um sentinela, que fica assustadíssimo quando vê a verdade. Por quê? Porque ela estava se apresentando naquele momento como uma belíssima mulher, com uma estupenda silhueta e completamente nua. Quando o sentinela viu aquilo, ele não soube o que fazer. Aí mandou chamar o chefe da guarda. O chefe da guarda não soube o que fazer, mandou chamar o responsável pela segurança pública, o secretário de segurança pública, que não sabendo o que fazer, mandou chamar o ministro da defesa, que não soube o que fazer também, e aí mandou chamar o primeiro-ministro. Quando o primeiro-ministro soube, disse que era um absurdo incomodá-lo com aquele tipo de questiúncula. Afinal de contas, eles deveriam saber que o rei não deve ser jamais molestado com circunstâncias como essa. Não fazia sentido deixar uma mulher nua entrar no castelo. Não tinha por que sequer levantar essa opção. Então, a verdade foi posta para fora e saiu de lá cabisbaixa, taciturna, entristecida. Nessa volta para casa, ela teve uma ideia. Eu acho até que a verdade é brasileira, porque não desiste nunca, né? Pois bem, ela no dia seguinte se apresentou novamente na porta do castelo, dessa vez com uma nova forma. Dessa vez ela estava como uma senhora idosa, bastante decrépita, com uma aparência física realmente lastimável, porque estava encurvada, mancando, com rugas demasiadas e, como se isso não bastasse, estava com roupas simplesmente esfarrapadas, sujas, velhas e com um mau cheiro sem tamanho. Quando aquela senhora se apresentou na frente do castelo, o sentinela viu aquilo e ela disse que queria falar com o rei. O sentinela não soube o que fazer, mandou chamar o secretário de segurança pública. O secretário de segurança pública, o chefe da guarda primeiro, olha eu errando. O chefe da guarda, não sabendo o que fazer, mandou chamar o secretário de segurança pública, que não soube o que fazer, mandou chamar o ministro da defesa, que também não soube o que fazer, mandou chamar o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ficou furioso, porque achou que era tão absurdo incomodá-lo com esse tipo de pergunta que não fazia absolutamente nenhum sentido. Pois então, que enxotassem-na, que não fazia nenhum sentido uma senhora com uma aparência tão vil, com um aroma tão incômodo. Como assim levá-la à presença do rei era um absurdo. E a senhora então foi enxotada e pôs-se a ir embora, claudicando, entristecida, do mesmo jeito, né? Taciturna,
com uma aparência bem enfadonha, porque estava triste. E na manhã seguinte, a verdade novamente se pôs frente ao castelo. Dessa vez, ela fez diferente. Ela apareceu em um carro alegórico, ladeado por dançarinas, por malabaristas, com cães adestrados, ursos se equilibrando por sobre bolas, uma bandinha tocando. Era um espetáculo lindo de se ver. Fogos de artifício, era uma coisa realmente muito, muito, muito bonita, de muito bom gosto, com muitas plumas, paetês, muitas coisas realmente muito bem ornamentadas. Quando o sentinela viu aquilo, ele não soube o que fazer, mandou chamar o chefe da guarda, que também não soube o que fazer, mandou chamar o secretário de Segurança Pública. Este também não soube o que fazer, mandou chamar o ministro da Defesa. O ministro da Defesa, não sabendo como se comportar, mandou chamar o primeiro-ministro. O primeiro-ministro viu aquilo e disse: olha, temos a oportunidade de trazer divertimento para o rei. Isso é bom. Mandem entrar agora, urgente, urgente, mandem entrar. Vamos espairecer a vida mental do rei com esse tipo de divertimentos. E assim a verdade pôde ter acesso ao castelo e assim convencer o rei sobre o que estava acontecendo. Porque ela precisou vencer todas as camadas de cebola que nós temos nas nossas vidas, nas nossas mentes, a nos defender do acesso da verdade. Pois bem, a gente tem lá a nossa sentinela, o nosso chefe da guarda, o secretário de segurança, o ministro da defesa, até o primeiro-ministro temos também. Pois bem, e aí com isso ela conseguiu, através da alegoria, analogia, através do exemplo didático, ela trouxe a verdade para dentro através de um conto, de uma parábola, de um koan, de uma historinha, de uma anedota. A verdade acessou o castelo mental. E assim Jesus fazia por uma estratégia didática, pedagógica. Ele sabia que se ele fosse muito certeiro, imediato, reto no sentido de secante, ele poderia levantar defesas ao acesso da verdade. Então, o que ele fazia? Em vez de ir desse jeito, ele fazia uma volta para chegar no mesmo lugar. A essa volta a gente dá o nome de parábola, que em matemática a gente sabe, né? Tem aquele formato de curva com o vértice. É uma curva, porque supostamente o caminho mais rápido entre dois pontos seria uma linha reta. Mas não, ele faz uma curva para chegar no mesmo lugar. É uma parábola. Ele usa esse artifício. Então, por conta disso, a gente vai encontrar significados diferenciados nas falas de Jesus, né? Carlos Toledo Rizzini fala de uma forma muito interessante que Jesus se utilizava dessas alegorias para trazer a verdade, porque desse modo as pessoas tinham a possibilidade de abrir o coração, como uma criança abre o coração para o aprendizado, né? E Carlos Torres Pastorino coloca nos seus livros Sabedoria do Evangelho que Jesus tinha um conhecimento exotérico, ou seja, que mostrava para todos, e um conhecimento esotérico, que mostrava para uns poucos. E aí, nessa perspectiva, em todo conhecimento esotérico, exotérico, melhor dizendo, né? Para fora, para todos, tinha ali também contido um conhecimento esotérico. E aí, obviamente, que a gente vai fazer uma análise e tentar buscar compreender a simbologia da questão do sal aí como algo que tem um significado que não é à toa, né? Que Jesus fazia tudo com um sentido. Quando eu falo de sal, eu me lembro de um poeta que eu conheci através de Ariano Suassuna,
maravilhoso, né? Que é Leandro Gomes de Barros, que é um cordelista, na verdade, que ele fala assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito. E por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Eu adoro esse texto, né? É um texto belíssimo que mostra que sim, o sal faz parte da nossa vida. A gente vai encontrar sal no nosso pranto, como disse o texto, né? Nas nossas lágrimas, vai encontrar o sal no nosso suor, vai encontrar o sal na nossa urina, no nosso sangue. Pois bem, o sal está aí, faz parte de nós, né? A questão é que a gente às vezes precisa tomar consciência dessa questão. Quando a gente estuda química, a gente vai perceber lá que um sal é resultado de quê? De uma neutralização de um ácido sobre uma base. O que acontece? Olha a metáfora disso, hein? As nossas bases são corroídas pelos ácidos da existência e daí nasce o sal. Ou seja, o sal é o cristal que nasce desse processo corrosivo que é o existir, né? Que é o lidar com a acidez, com a acritude da existência. Então, estamos o tempo inteiro tendo a possibilidade de perceber o nosso crescimento, né? O sal tem sido direcionado para uma simbologia bem peculiar, que é a questão do equilíbrio. E eu vou destrinchar mais isso, né? Mas é interessante que a gente usa sal também para preservar os alimentos. E como preservante, é interessante que ele preserva de quê? Da corrupção, né? Então, por isso, o sal é muitas vezes levado em conta como um bom símbolo para lealdade. Um símbolo da lealdade. Por quê? Porque não permite a corrupção. Não permite que a gente se corrompa. Então, ser o sal da terra remete a isso, a preservar da corrupção, a possibilidade de caminhar, né? É interessante porque é uma coisa valorosa, né? Pense aí em época de Jesus, né? Na época de Jesus, a questão do sal. É bom a gente lembrar disso, né? A palavra salário vem de sal. Então, sal era uma coisa que tinha muito valor. Um valor muito alto, é bom lembrar. Inclusive, teve uma dinastia chinesa, que foi onde se começou a primeira guerra do sal, foi na China. Essa dinastia chinesa, a gente viu que eles perceberam o valor do sal e resolveram criar uma exclusividade na produção do sal. E, obviamente que quando isso aconteceu também, aconteceu o início da pirataria, né? Os primeiros piratas vieram daí, né? E aí, mas como eu estava falando, a questão do salário, né, era a forma como eram pagos os soldados romanos. O Império Romano pagava os seus soldados com sal, né? Inclusive existe uma correlação etimológica entre a palavra soldado e a palavra sal, né? Que vem, soldado que vem de soldo e soldo que supostamente vem de sal, que é a mesma origem da palavra salário. E aí é interessante porque o sal é o que tem valor. Nós somos o sal da terra no sentido de que nós damos valor à terra também, né? Existe também essa perspectiva. Só que aí é bom lembrar, né? O sal, ele também é feito para usar shampoo, para fazer shampoo, né? Para fazer sabonete, para fazer detergente, para tirar neve das estradas, para descongestionantes nasais. Olha que interessante aí. Todas essas perspectivas aí servem para limpar alguma coisa, né? É para limpar. O sal também ajuda na limpeza. Inclusive nas tradições afro-brasileiras, nas religiões, né, como a Umbanda, o Candomblé, o sal é utilizado também nesse mesmo sentido. Não só nessas perspectivas religiosas, antes mesmo a gente vai ver situações assim, né? É colocado em textos bíblicos
situações em que o sal era utilizado com essa finalidade. Inclusive, a gente vai encontrar lá no Pentateuco Mosaico descrição de como devemos efetuar oferendas a Javé, Jeová, né, Deus, e sempre em todas as oferendas devemos colocar sal. Isso está lá descrito na Bíblia como uma forma de simbolizar lealdade e equilíbrio. Olha que interessante isso, né? E também a incorruptibilidade, que é justamente o símbolo da lealdade. É interessante porque temos relatos bíblicos de circunstâncias em que os bebês, assim que nasciam, eram cobertos de sal, eram colocados como sal, como a gente encontra nas falas do profeta Ezequiel, né, de que os bebês eram colocados no sal para poder limpar, para poder tirar qualquer tipo de negatividade. E a gente vê, né, aqui no Brasil é muito comum as pessoas falarem, tomar um banho de sal grosso, né? Até tem um espírito que fala, né? É bom lembrar, não é espírita o texto dele, mas é interessante, né? Alguns espíritas se debruçam para estudar, que é Ramatiz, e ele fala da questão do sal com água, criando uma solução ali que tem o que? Pontes de hidrogênio, que vão direcionar aí a questão da energia negativa, e também é bom lembrar que eles têm uma característica bem peculiar, né? A questão de que o sal aumenta a eletrocondutividade da solução aquosa, né? Então, temos também uma possibilidade aí de alterar a perspectiva da energia negativa. Obviamente que a gente que é espírita não precisa utilizar desse tipo de recurso, a gente tem o próprio recurso da prece, o passe, que servem, sem dúvida alguma, aos nossos propósitos, né, enquanto estamos encarnados, porque a gente sabe que depois de desencarnado, nem mais isso vai ser necessário nesse sentido, né, porque aí a oração vai ser de outra natureza, vai ser de outra perspectiva. É interessante que a gente vai ver que a gente não pode ter excesso com relação a esse sal. Então, excesso é para mais ou para menos, né? Não pode ser para menos, para não ser insosso, para mais, para não ser salgado demais. Isso, como eu disse, que Rodolfo Caligares coloca, remete aos fanatismos. A gente vai ver culturas as mais diversas que falam que o sal serve para afastar demônios, para dirimir a inveja, a questão dos judeus e romanos que usavam o sal para os recém-nascidos, né? É usado também como símbolo da sabedoria. No Pentateuco mosaico se colocava sal nas oferendas na cabeça do animal. Olha que interessante aí, né? O sal nos lábios dos recém-nascidos, dos cristãos primitivos. E recentemente eu fiquei sabendo que também se utiliza isso hoje em dia ainda, né? Nos batismos católicos, né? A gente ainda usa o sal para colocar na boca dos bebês que estão sendo batizados. Eu realmente não sabia, não tinha noção disso, né? Mas é usado justamente para mostrar que se tornou sal também, no sentido de tornou-se um cristão, né? A gente sabe que existem tradições que usam sal nas portas. O próprio Feng Shui, que é aquela lógica chinesa de organização da casa para que a energia flua de determinada forma, pois bem, eles usam também o sal como uma espécie de catalisador dos processos energéticos da casa, né? Janelas, chaminés. Na Idade Média, eles jogavam sal para afastar as bruxas, né, nas janelas e chaminés. E para a perspectiva da cabala judaica, Kabbalah, melhor falando, né? O sal, que tem o número atômico 11, e o cloro, que tem o número atômico 17, se a gente fizer uma soma disso, a gente vai ver que dá 28, né? E 28, também dentro da numerologia cabalística, somando os dois números, daria o número 10, que é o número da divindade, que é o número da perfeição, né? Que remete justamente a necessidade de nós nos tornarmos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito, né? Aí é interessante porque a gente vai ver também Maomé falando do sal no Corão. Ele diz, os árabes falam isso, né? Começar pelo sal e terminar com o sal. Eles usam isso justamente, vai dizer o quê? Porque o sal é a cura de todos os males.
Eles sempre colocam isso. No Laos e na Tailândia, as mulheres grávidas tomam banho de água e sal todos os dias para evitarem maldições. Olha que interessante essa visão, né? A gente não tem essa perspectiva, mas óbvio que respeita, né? E é interessante a gente ter esse olhar antropológico do símbolo do sal, né? Nos países nórdicos, o sal é colocado junto ao berço dos bebês, né? No Havaí, quando você chega de um enterro, você joga sal em você para poder afastar maus espíritos. No Japão, você coloca o sal na soleira da porta de casa quando sai uma visita indesejada, como quem estivesse querendo retirar a energia negativa dessa pessoa, né? No neopaganismo, se usa o sal porque o sal atrai negatividade, então você usa o sal para retirar essa negatividade e joga fora. A gente vê que o sal é usado em iniciações, né, de grandes tradições, como por exemplo no candomblé, existe a questão do sal, usa-se o sal, como eu falei agora há pouco no catolicismo com o batismo. Na maçonaria se utiliza o sal também, na Câmara de Reflexões, né? Então existe aí uma gama de possibilidades. No texto bíblico a gente vai encontrar o segundo livro de Reis, o capítulo 2, versículos de 19 a 22, uma fala que diz o quê? Que Eliseu, o profeta, transforma a água ruim em água potável com um punhado de sal. Isso é bom para a gente contextualizar, né, dentro dos hebreus, dentro dos judeus, que Jesus era um judeu, como era o símbolo do sal, porque Jesus se utiliza desse símbolo, então vale a pena, né? No Levítico, está lá no capítulo 2, no versículo 13, a necessidade de colocar o sal nas ofertas feitas a Yahvé. Em Atos, e aí já é um livro posterior à vida de Jesus, no capítulo 1, no versículo 4, a gente vai ver que o sal é colocado lá como símbolo do Espírito Santo sobre nós, sobre nossas vidas, né? Éfrem, o Ciro, que foi considerado um poeta santo do século IV, colocava o quê? Feliz, meu Senhor, aquele que se torna sal da verdade nessa geração. Uma outra fala dele é: a alma é o sal do corpo e a fé é o sal da alma, pois que a alma é conservada por meio dele, bendita seja a sua conservação. A gente tem registros antropológicos, arqueológicos, do uso de sal há mais de 5.000 anos, né? Na Babilônia, no Egito, na China e nas Américas, nas sociedades pré-colombianas. As guerras também, a gente tem histórico de guerra sobre o sal em Roma e Cartago. Olha que Cartago, melhor dizendo. Olha que interessante. Lá, 250 anos antes de Cristo, uma guerra por conta do domínio do sal, né? A gente sabe também que a Revolução Francesa teve uma situação que aconteceu, que foi o aumento da taxa Gabelle, que era uma taxa com relação ao imposto sobre o sal, né? Que desencadeou a Revolução Francesa em 1789. Novamente o sal aí fazendo parte, né? E o próprio Gandhi, lá na Índia, no ano de 1930, faz aquela caminhada até uma fábrica de sal, né? Uma situação lá que ficou bem conhecida, que ele jogou fora o sal, mostrando que os britânicos não teriam mais essa importância para a Índia. E com isso, com esse movimento, desencadeou na libertação da Índia, né? Então o uso do sal aí também. Dentro da radiestesia, o sal remete à cor violeta, que é a cor da espiritualidade, né? No judaísmo, quando uma pessoa se muda, o presente que se dá é pão e sal. E aí é interessante por quê? Porque o pão representa a união e o sal representa uma união indestrutível, né? O pão representa fartura, desculpe, enquanto que o sal representa a união indestrutível. Olha que interessante, né? A questão de que quando você mistura água com sal, fica tão vinculado ali que é visto como algo indestrutível. A gente sabe que não é, obviamente que no processo de dessalinização é possível tirar, mas, né, dentro do Oriente Médio também é interessante, né, que comer sal junto é uma forma de selar um acordo. A gente tem uma fala aqui no Brasil, né, de que a gente só conhece alguém quando come 1 quilo de sal junto, né? Isso pode ter duas referências interessantes. Primeiro que a gente, para gastar 1 quilo de sal, demora muito tempo, então significaria conviver por um longo tempo. E segundo, porque
comer 1 quilo de sal junto é lidar com uma situação realmente difícil, né? Que é um sabor muito forte, muito intenso, que é o sal, e difícil de lidar, difícil de digerir, né? Não é muito fácil, não, realmente. É interessante a gente ver que para Paracelso, famoso pensador da Idade Média, o sal era o princípio da fixação. E aí ele está falando dentro de um olhar da alquimia. Olha que interessante, né? Para a alquimia, a gente também tem algumas questões com relação ao sal. O sal é simbolizado com um círculo, com um traço no meio, como símbolo de união entre 2 hemisférios, né? O símbolo da união, o símbolo da união com o divino, né? Ele também é simbolizado como um leão verde, que é considerado, né, o espírito mediador. É o símbolo da fixidez, da fixação, do caminho do meio, porque ele tem característica dos 4 elementos de fogo, água, ar e terra, né, na visão dos alquimistas. Então, dentro da trindade alquímica, que tem o enxofre, o mercúrio e o sal, ele tem um papel crucial em todas as formulações alquímicas, porque os alquimistas eles buscavam, na verdade, através das suas experiências, vivenciarem experiências subjetivas, psíquicas, espirituais, né? Ali eram só símbolos. O símbolo do ouro, na verdade, é o símbolo da iluminação, né? O símbolo do processo evolutivo, né? Transformar o chumbo em ouro, transformar a sombra em luz, é nessa perspectiva, né? E a gente vai encontrar também, dentro da perspectiva alquímica, frases interessantíssimas, né? Que dizem assim, no sal, a luz é retida magicamente cativa. Olha que interessante, né? Olha a vinculação entre o que eu vou falar agora com relação à luz e o sal. Para os alquimistas, existe luz dentro do sal. Alexander von Bernus, no século XVIII, que é um alquimista que fala sobre isso, né? A água que não molha as mãos é chamado sal também, né? O fogo aquoso ou a água ígnea, né? É o que dissolve e coagula todas as coisas. São falas que remetem sempre a essa questão, né? De que o sal tem uma função muito específica, muito especial no desenvolvimento das coisas. Aí é interessante ver que também no texto bíblico a gente vai encontrar outras falas mostrando que o sal em excesso vai ser um problema. Um exemplo típico é a esposa de Lot, ou Ló, como a gente possa utilizar a pronúncia, né? Em Lucas, capítulo 17, versículo 32, Jesus se remete a isso, né? Mas o texto realmente está lá em Gênesis, no capítulo 19, versículos 15 a 26, que falam justamente sobre Ló, que estava saindo da cidade de Sodoma, que estava sendo destruída por conta dos excessos que eram praticados nas pessoas, lá na população, pela população, na cidade de Sodoma. E aí, o que acontece? Eles são ordenados a saírem da cidade sem olhar para trás. Só que a esposa de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Ou seja, olha o símbolo aí, né, de quando a gente fica preso ao passado, a gente salga as coisas nas nossas vidas. A gente vai ter dificuldade com relação à continuidade, né, ao futuro. Quando a gente se aprisiona ao passado, a gente impede das coisas fluírem. Então é importante a gente perceber nesse símbolo o símbolo daquilo que nos leva o contato com o outro, a levar o tempero, levar o sabor, né? E aí é bom lembrar que a etimologia da palavra sabor tem a mesma origem da palavra saber, né? Sabor e saber. Então é preciso sentir, né, o que se sabe, né? Saber o que se sente para sentir o que se sabe. Eu gosto dessa frase. Então, é interessantíssimo a gente perceber que a gente cresce percebendo símbolos, o que está por trás, né? O que está ali, que não está muito óbvio na fala de Jesus, naquele contato que ele tem com seus discípulos. Ele vai falar do sois o sal da terra e também sois a luz do mundo. E aí, a luz do mundo a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, uma descrição detalhada dessa passagem que eu acho maravilhosa, né?
E aí quando a gente pega o símbolo da luz, o que a luz simboliza? O que a gente pode pensar em termos de símbolo da luz? A primeira coisa que me vem na cabeça é, obviamente, o mito da caverna de Platão, que ele conta a história, né, da pessoa que estava presa dentro da caverna, de frente para uma parede, onde se projetavam sombras das coisas, das pessoas que passavam na frente da caverna, e aí simplesmente as pessoas que ali estavam presas achavam que só existia aquilo. Até que um consegue se soltar, sai e aí fica ofuscado inicialmente com aquela luz e percebe que o que eles admiravam, riam e tudo mais eram apenas sombras, que a verdade estava mais acima. E aí é um símbolo de iluminação, né? Um símbolo. Ele volta para poder advertir os seus companheiros, mas eles simplesmente negam, dizem que ele enlouqueceu, que não é nada disso. É bem o que acontece, né? Na situação de iluminação. Pois bem, quando eu penso em luz, me vem isso. Mas quando a gente pega, o que é luz realmente? Se a gente for se detalhar para estudar o estudo físico da luz, a gente vai ver que existe uma dualidade, né, entre a partícula e a onda. A luz, ao mesmo tempo, é uma partícula, né, são os fótons, e também é uma onda, é uma irradiação. Ao mesmo tempo se comporta de um jeito ou de outro, só realmente se detalhando no estudo da física para poder a gente compreender com mais propriedade. Mas isso é interessante porque a gente sabe que a luz ela se propaga no meio homogêneo em linha reta. É um símbolo também para retidão, né? É interessante porque a gente vê que existe aí a gente tem a possibilidade de percepção da luz dentro de um círculo bem fechadinho, né? Entre o infravermelho e o ultravioleta, a gente consegue perceber aquilo ali. E obviamente que a variação vai decorrer das cores. As cores são a variação dessa frequência aí com relação a essa luz, né? E aí a gente vê que a luz ela tem um símbolo muito importante na história da humanidade, tão importante que no texto bíblico a primeira referência a ela já está lá na Gênesis, aquela frase de Jesus, ou de Deus, melhor dizendo, né? De Yahvé, que é o Fiat Lux, faça-se a luz. É uma frase importantíssima, né? Por quê? Porque deixa de haver caos através da luz. Deixa de haver apenas escuridão através da luz. É interessante porque isso é uma verdade nos mitos de criação dos hebreus, dos indianos e dos chineses. Eles todos falam da luz como sendo a primeira criação e justamente a que vai dar ordem ao caos. Olha que símbolo interessante, né? A luz ordena o caos. A luz vai trazer a possibilidade de que a gente organize. O processo de iluminação vai trazer isso, né? A gente vai encontrar vários relatos bíblicos sobre essa questão da luz, né? O símbolo da luz. Aliás, eu fui pesquisar na Kardecpédia a palavra luz e vi que existem inúmeras páginas de citação nos textos de Kardec com relação à luz, mostrando, né? Com relação à sal, não, é bem menos, é uma situação bem pequena, são pouquíssimas citações, em uma página cabe, enquanto que luz, várias páginas com relação à questão da simbologia da luz. Então a gente vai encontrar lá nos Salmos 111 e 112 a questão de que Deus brilha como a luz, né? A gente vai encontrar também em Isaías, no capítulo 60, versículo 9, e também no capítulo 9, versículo 1, que luz nasce na caridade, no pão. Quando a gente divide o pão, a gente tem iluminação, tem luz, né? É interessante essa perspectiva. No Corão, a gente vai encontrar referências de Maomé com relação ao fato de que Alá é luz do céu e da terra. A gente vai encontrar também referência no Salmo 27, Salmo 119, 105, 36, 97, várias falas sobre luz, remetendo a Deus, remetendo ao processo de iluminação necessário para alcançarmos a Deus. Em João, capítulo 8, versículo 12, e também no capítulo 9, versículo 50, a gente vai ver o quê? Que Jesus é a luz do mundo.
a fala literal de João, dizendo que Jesus é a luz do mundo. É interessantíssima essa fala de Jesus como luz do mundo, né? Porque também João, lá no 8,12, vai falar que nós somos deuses, que é preciso deixar nossa luz brilhar, né? Tornarmos-nos deuses que somos, os deuses aí com letra minúscula, é bom lembrar, né? Em João 8,12, Jesus fala que eu sou a luz, ele fala literalmente que ele é a luz, novamente trazendo aí essa metáfora interessante. Na segunda epístola aos Coríntios, de Paulo de Tarso, nítido, né? No capítulo 5, no capítulo 4, desculpa, versículo 6, a gente vai ver que Paulo coloca que o cristão deve refletir a luz de Jesus. E uma outra passagem mais adiante na história do cristianismo, São João Crisóstomo vai falar que a luz no mundo, que nós somos a luz no mundo, e aí ele fala que do mundo, não é de uma cidade específica, de um lugar específico, de uma religião específica, é do mundo. Ser a luz do mundo remete a isso, a necessidade de iluminar de forma, né, sem qualquer tipo de barreira, sem qualquer tipo de condição, né? É incondicional, é se iluminar incondicionalmente, né? Meimei tem uma fala que eu acho linda, eu sempre cito Meimei porque eu acho linda essa fala dela. Ela diz assim: bendita é a crença que luariza de esperança a noite escura da existência. Olha que fala linda, hein? A doutrina espírita faz isso na minha vida, faz isso nas nossas vidas, não é verdade? Pois bem, ela luariza de esperança a noite escura da existência. É exatamente isso, esse processo de iluminação que vai nos dar caminhos, nos fazer enxergar melhor. Na Coreia, a luz é colocada como símbolo da sabedoria. No budismo está claro, está posto, né, que é o processo de nirvana, o que os hindus chamavam de samadhi, é a iluminação, exatamente o processo de iluminação, né? É tomada dessa luz, tomada de consciência da luz que nós somos. Na Índia, nos devas, a gente vai ver o que significa devas? Devas significa literalmente ser brilhante, ser de luz, né? Talvez seja uma das primeiras referências literárias do mundo inteiro a noção de que esses seres iluminados nos amparam, esse ser de luz. Que, aliás, essa fala me faz lembrar Irmão Jacó, no livro Voltei, que era Frederico Figner, né? Trabalhador da Federação Espírita Brasileira lá do Rio de Janeiro, que veio com esse pseudônimo, Irmão Jacó, e conta a história dele, do processo de desencarnação. Ele conta com detalhes como foi a desencarnação dele e essa chegada no plano espiritual e a descoberta de que dele saía uma luz. É interessante, eu não vou contar mais para poder deixar a gente curioso, para poder pesquisar, né? O livro chama Voltei, Psicografia de Chico Xavier. Muito bom, maravilhoso. A gente vai ver também que Jesus tem vários títulos, dentre eles os cristãos primitivos chamavam ele, principalmente os romanos, né, de Sol Invictus. A questão do sol aí remetendo à luz, né? O bem, a gente vê o quê? Que é sempre simbolizado como luz, enquanto que o mal é sempre simbolizado como escuridão, ou a ignorância, né? A questão da escuridão. A gente vai ver também que os artistas medievais representavam os santos com uma auréola sobre a cabeça, uma luz saindo daqui do alto da cabeça. É o chakra coronário, né, gente? É a iluminação por conta da glândula pineal, que está aqui no centro do cérebro, que é o terceiro olho, como dizem os egípcios. É exatamente essa luz que emana de nós, né? Que a gente vai ver a pineal como o olho espiritual do ser. A gente vai perceber também que a referência à luz está em diversas palavras, como clarividência, né? Essa claridade da visão, né? Clareaudiência, tudo isso remete, né, à questão. O próprio batismo do fogo lá de Pentecostes, com uma língua de fogo sobre a cabeça dos discípulos de Jesus, no fenômeno de Pentecostes, essa iluminação, esse processo de iluminação. Então, são todos símbolos interessantíssimos com relação à questão da iluminação, ao processo de evolução, ao processo de crescimento. E eu acho que Jesus, quando ele se utiliza desses símbolos,
ele está nos convidando a vivenciá-los na nossa vida prática. Ele está, com certeza, trazendo a necessidade de que a gente possa se espalhar para todos, como sal a temperar, como luz a iluminar. Perceber as nossas responsabilidades como cristãos que somos, né, diante do nosso processo evolutivo, da nossa encarnação. Ainda mais nesse momento tão importante da história da humanidade com essa pandemia do coronavírus, né? Como é importante nesse momento a gente perceber a necessidade de levar luz, de levar sabor, levar saber às pessoas, levar equilíbrio, levar um senso de união, essa perspectiva com certeza libertadora. E aí eu me lembro de um texto de Vinícius, desse livro aqui, Em Torno do Mestre, que ele fala exatamente do fato de que nós cristãos precisamos nos assenhorar desse convite do Cristo a sermos sal e a sermos luz. A gente precisa verdadeiramente fazer por merecer o título de cristãos, médiuns do amor de Deus na terra, onde quer que estejamos. É interessante que a gente verdadeiramente perceba, né, o convite de Jesus para fazermos o que está na nossa possibilidade, para verdadeiramente construirmos esse processo de crescimento, esse processo de tomada de consciência e tomarmos consciência de que, como disse Jesus, né, não se pode acender uma candeia e colocá-la embaixo de um vaso, embaixo de um alqueire. A gente pega a candeia, a vela, e coloca no alto para ela iluminar tudo. Então, que as nossas boas obras sejam vistas. Olha que fala interessante, né? Olha que fala interessante, que a gente com tanto medo de estar num patamar de vaidade, de não querer mostrar o bem que faz, mas a gente precisa inspirar as pessoas da nossa convivência. A gente precisa verdadeiramente perceber que é parte do nosso papel cultivar o bem. E para isso a gente precisa dar o exemplo, a gente precisa fazer por onde, buscar realmente, né, se engajar no processo. Porque, como eu disse no começo, se a gente não é parte da solução, a gente é parte do problema. Então, que a gente verdadeiramente pegue esse papel que Jesus nos dá, pegue esse compromisso que Jesus nos lega e siga adiante nesse processo de iluminação, nesse processo de tempero, né? Temperança no sentido de, como é que eu diria, de ter um pouco de comedimento, né? É o comedimento necessário. A gente precisa disso, a gente precisa cultivar a esperança na vida das pessoas. Agradeço muito a oportunidade e convido vocês agora para a gente que volte àquela postura de prece do início, tão necessária, né? Para o nosso processo evolutivo, para o nosso momento, ainda mais nesse momento que a humanidade tanto necessita. Senhor Deus, agradecemos muito a oportunidade de comungar contigo e com os teus mensageiros dessa doutrina maravilhosa. Ajuda-nos a verdadeiramente internalizarmos a tua mensagem, levando para o nosso dia a dia a tua amorosidade, espalhando o sabor do sal, espalhando a luz a iluminar todos os cantos mais recônditos do nosso ser. Que as tuas bênçãos possam ser por nós percebidas, visto serem elas incessantes. Que o teu amor permaneça sempre em nossa presença, a nos inspirar brilhos nos olhos e sorrisos nos corações. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma maravilha poder ter a oportunidade de trazer esse tipo de reflexão, né, que com certeza nos impele a buscarmos essas oportunidades que aí estão postas e sermos fiéis a elas, realmente fazendo jus às tantas chances que temos nesse processo evolutivo. Agradeço muito e com essa gratidão me despeço de vocês. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima.